Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre transplante de medula óssea, mais especificamente sobre a história do transplante de medula óssea. E eu gostaria de saber se tem alguém na plateia que é cadastrado como doador de medula. Muito bom. Bom, ainda existe uma confusão entre as pessoas sobre o que é medula óssea, uma diferença entre medula óssea e medula espinhal. Medula óssea é o que popularmente a gente conhece como tutano, né? É o que é muito bom, realmente o ossobuco, né? O tutano é aquele sangue que fica dentro do osso e é, de fato, a fábrica do nosso sangue, das nossas células. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas é que são produzidas dentro da medula óssea, certo? Recentemente, o transplante de medula óssea vem ganhando espaço na mídia, nas redes sociais, por vários motivos. Ou por famosos que precisaram fazer transplante, ou principalmente nas redes sociais, pedidos de ajuda para doação, etc. Mas o que pouca gente conhece é, de fato, a história de como surgiu esse procedimento. E é isso que eu quero contar para vocês um pouquinho hoje. A história começa com uma das maiores tragédias da humanidade, que foi os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, onde algumas pessoas que moravam um pouco distante dessas áreas apresentavam um quadro clínico muito grave de anemia, de infecções e de sangramentos. E, frequentemente, essas pessoas morriam pouco tempo depois do início desses sintomas. As autópsias dessas pessoas mostravam que as medulas ósseas delas eram absolutamente vazias, não tinha produção de células na medula óssea. Esse conceito ficou conhecido como aplasia de medula óssea ou falência medular. E aí veio a pergunta, por que não substituir uma medula doente por uma medula sadia? E a partir daí começaram os estudos nessa área, e o problema é que os próximos 20 anos de estudo tiveram 200 transplantes de medula que foram realizados sem nenhum sobrevivente sequer. Essa época foi uma época de bastante pessimismo, foi uma época onde praticamente se abandonou o procedimento. Até que um dos estudos genéticos descobriu a compatibilidade genética entre as pessoas. E aí foi possível criar pares genéticos idênticos para realizar esses procedimentos, e a partir daí é que eles começaram a dar mais certo. A coisa foi se desenvolvendo muito rapidamente, relativamente rapidamente, até que em 1990, esse médico da foto, o Dr. Thomas, recebeu o Prêmio Nobel da Medicina pelas suas contribuições importantíssimas na área, e ele foi conhecido como o pai do transplante de medula óssea. Ele recentemente faleceu em 2012, mas foi realmente o que fez a diferença nessa área para a gente. Hoje, muita gente não estaria aqui se não fosse a contribuição desse médico. Bom, eu contei essa história toda para vocês, mas, de fato, como é o procedimento? Tá, a primeira coisa é que a gente precisa da medula óssea do doador, certo? Como é que a gente obtém isso? Em primeiro lugar, o doador ele recebe uma anestesia geral, ele é colocado de barriga para baixo e agulhas são colocadas nos ossos da bacia, e de dentro desses ossos é aspirado o tutano, aspirado a medula óssea. Para vocês terem uma ideia, para um receptor em torno de 70, 80 quilos, você precisa tirar de dentro do osso uma média de 800 a 1.000 ml. Tá? Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Bom, eu
com essas imagens, eu não quero desencorajar ninguém a doar a medula, né? Muito pelo contrário, até porque eu tenho duas boas notícias para dar aqui. A primeira é que quando esse doador acorda da anestesia, ele diz que está com uma dorzinha leve, um pequeno incômodo da bacia. Não me perguntem como, mas é verdade. Tá? E a segunda notícia, que certamente é a mais importante, é que hoje em dia a gente descobriu quais são as verdadeiras células de interesse da medula óssea, que são as células tronco ou as células mãe do sangue. Tá? Além disso, a gente descobriu como faz para estimular essas células da medula óssea a saírem de lá e caírem na corrente sanguínea e aí poder ser retirada da corrente sanguínea por essa máquina como se fosse uma doação de sangue, muito mais fácil, né? E mais recentemente ainda, se descobriu que o sangue do cordão umbilical e da placenta de recém-nascidos tem uma concentração muito interessante, muito boa dessas células tronco, dessas células mãe, e aí surgiram os bancos de cordão umbilical. Muito bom. Seja qual for a fonte dessas células, seja da medula óssea, seja do sangue, seja do cordão umbilical, o fato é que essas células são injetadas por via sanguínea no paciente. E muita gente acha que transplante de medula óssea é uma cirurgia, como os outros transplantes, e na realidade não é. É como se fosse um tratamento hemoterápico, é uma transfusão de sangue, que na verdade não é sangue, é a medula óssea. Mas a questão é que dias antes da infusão dessa medula, o paciente precisa passar por uma quimioterapia em altas doses, que tem basicamente duas funções aqui. A primeira função é de matar a medula doente, e a segunda função, talvez a mais importante, é de permitir a enxertia dessas células injetadas. Tá? A enxertia das células, injetadas é popularmente conhecida como a pega da medula óssea, isso muita gente conhece. Esse evento é um evento, provavelmente o evento mais feliz do processo todo de transplante, é o que todo paciente espera, tá certo? A pega da medula. Muito bem, esse procedimento é um procedimento que eu estou relatando como sendo o clássico transplante de medula óssea halogênico, que é o transplante que envolve um doador e um receptor. Ah, mas eu ouvi dizer que tem um transplante que é da pessoa para a pessoa mesmo. É verdade. Existe um transplante que é o autólogo, tá certo? E por que esse transplante existe? Porque, na realidade, em algumas doenças, o que é importante não é a troca da medula. O que é importante é justamente esse tratamento quimioterápico em altas doses. O grande problema é que, como eu falei, esse tratamento em altas doses mata a medula óssea. E aí, por isso, é necessária a retirada das células desse paciente antes de fazer a quimioterapia e depois reinfundir essas células, e assim a medula é regenerada, tá certo? Uma coisa muito interessante hoje em dia é que nós conseguimos hoje fazer outros tipos de transplante, que são transplantes parcialmente compatíveis, com até 50% de compatibilidade. Isso foi uma grande descoberta, essas novas técnicas permitiram isso, principalmente porque os doadores hoje podem ser o pai, a mãe e até os filhos dos pacientes. Isso facilitou muito na busca de eventuais doadores. Agora, para vocês terem uma ideia, um irmão de mesmo pai e de mesma mãe tem em torno de 25% de chance de ser um doador totalmente compatível. Tá? Portanto, se esse paciente não tem um irmão, ou se o irmão não é uma pessoa compatível, o ideal é que esse paciente seja inscrito no Banco Brasileiro, no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, chamado REDOME, muita gente conhece esse banco. Hoje em dia, ele é o terceiro maior registro do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a Alemanha, conta com quase 4 milhões de doadores. E, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, quem precisa entrar no banco de doadores, em 70% a 80% dos casos é possível conseguir um doador por lá. Tá
certo? Então, essa é uma área da medicina cujo desenvolvimento vem acontecendo de uma maneira muito rápida, com uma velocidade muito rápida, e era essa história que eu queria contar para vocês hoje, essa história de sucesso. Muito obrigado, boa noite.